O plano quase perfeito. Parte 1. Minha vida sempre foi marcada por grandes responsabilidades e expectativas. Herdeira de uma empresa consolidada, cresci cercada de luxo, mas também de cobranças. O mundo ao meu redor sempre girou rápido demais, e minha confiança era algo que eu oferecia com extrema cautela. Poucas pessoas conheciam minha essência, e entre elas estava minha melhor amiga de infância. Fazia anos que não tínhamos contato, até que ela reapareceu. Grávida, sozinha e emocionalmente devastada, me procurou dizendo que o pai da criança a havia abandonado. Ver aquela mulher, antes tão cheia de vida, em frangalhos diante de mim, mexeu profundamente comigo. Não pensei duas vezes. Abri as portas da minha casa e do meu coração, acreditando que estava apenas oferecendo abrigo a quem precisava de mim. Meu noivo também a recebeu com empatia. Sempre soube do nosso passado como amigas inseparáveis, e disse que eu havia feito a coisa certa. Eu me sentia bem em poder ajudá-la, principalmente naquele momento tão vulnerável. A gravidez, o abandono, a dor, tudo parecia legítimo. Eu só queria vê-la sorrir de novo. Com o passar dos dias, ela foi se acomodando na casa, encontrando espaço entre nossas rotinas, entre as nossas conversas, entre a nossa intimidade. No início, tudo parecia natural, mas havia momentos, breves e sutis, em que eu sentia uma tensão no ar, uma sensação desconfortável que eu tentava ignorar. E foi exatamente aí que começou o erro. Confiar demais em quem já não era a mesma pessoa que um dia conheci. Curta e compartilhe para a próxima parte. O plano quase perfeito. Parte 2. A presença dela se tornou parte da minha rotina de forma quase imperceptível. Ela era grata, gentil, sempre prestativa. Ajudava em casa, fazia questão de acompanhar minhas idas ao mercado. Se oferecia para organizar tudo o que pudesse me aliviar. Era como se eu finalmente tivesse uma irmã por perto. Meu noivo, sempre muito educado, também demonstrava carinho com ela. Dizia que era bonito o que eu estava fazendo, que poucas pessoas teriam esse coração. Os três convivíamos como uma pequena família improvisada. E por um tempo, eu acreditei que aquele era um momento de luz na vida dela. E de certa forma, também na minha. Com o passar das semanas, minha amiga começou a se interessar por assuntos da empresa. Fazia perguntas sobre as decisões que eu tomava. Se mostrava empolgada com os novos contratos. Elogiava minhas estratégias. Aquilo me enchia de orgulho. Meu noivo, por sua vez, dizia que ela tinha uma mente afiada e que seria interessante incentivá-la a aprender mais. Na mesma época, ele começou a demonstrar interesse em se envolver mais ativamente no trabalho. Disse que queria crescer, ter mais responsabilidade, e sugeriu que eu confiasse mais em sua capacidade. Achei justo. Ele sempre foi dedicado, nunca me deu motivos para desconfiar. Influenciada pela lealdade que acreditava existir entre nós, acabei cedendo. Fiz movimentações estratégicas, repassei parte da administração da empresa para ele. Não era algo definitivo, apenas uma partilha de responsabilidades. Ou assim pensei. E foi nessa entrega de confiança que, sem perceber, comecei a perder o controle do que era meu. Curta e compartilhe para a próxima parte. O plano quase perfeito. Parte 3. Tudo parecia estável por fora, mas dentro de mim algo começou a se agitar. Pequenas situações que antes eu ignorava passaram a chamar atenção. Toques demorados entre os dois, olhares trocados quando achavam que ninguém via, e silêncios desconfortáveis quando eu entrava na sala. A intimidade entre eles parecia natural demais, próxima demais. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Afinal, eu os amava, confiava. E quando se ama de verdade, a gente fecha os olhos para não enxergar o que pode machucar. Mas quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que algo estava fora do lugar. Meu noivo começou a sair com frequência, alegando compromissos da empresa que eu mesma desconhecia. Quando perguntava, recebia respostas vagas. Minha amiga, por sua vez, passou a mostrar interesse não só pelos meus assuntos profissionais, mas também pelas finanças pessoais. Fazia perguntas demais, observava demais. E o que antes soava como curiosidade, agora pesava como controle. Até que um dia, cheguei mais cedo do que o habitual e os encontrei na varanda conversando. A aproximação cessou abruptamente assim que me viram. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Foi naquele momento que senti o estalo. Eu precisava parar de fingir que não estava vendo. E foi assim, com o coração apertado e a alma em alerta, que decidi procurar respostas. Curta e compartilhe para a próxima parte. O plano quase perfeito. Parte 4. Contratar um investigador foi meu último recurso. Ainda me sentia culpada por desconfiar dos dois, mas algo dentro de mim gritava que aquela culpa era o único laço que ainda me impedia de ver o óbvio. Entreguei detalhes, rotinas, datas, e esperava, no fundo, estar errada. Mas eu não estava. As provas chegaram em um envelope.
Não precisei abrir tudo para sentir o baque. Bastou a primeira foto, os dois juntos, em um restaurante afastado da cidade, em clima íntimo demais para ser apenas amizade. As imagens seguintes mostravam encontros repetidos, viagens curtas e registros de chamadas entre eles, sempre em horários nos quais diziam estar em lugares diferentes. Não era só um caso, era um plano. O investigador descobriu que o relacionamento deles vinha de antes do rompimento da minha amiga com o suposto pai da criança. Ela nunca foi deixada. Ela deixou. E voltou para minha vida para se aproximar do homem que já era dela. A gravidez, o abandono, o sofrimento, tudo encenado. Mas havia mais. O filho que ela esperava era do meu noivo. Aquilo me paralisou. O mundo girava em volta de mim, mas eu continuava ali, imóvel, tentando juntar os pedaços do que havia sido minha realidade até então. A traição doía, mas o cálculo frio por trás de tudo era o que realmente me devastava. Eles não apenas me traíram, me usaram. Usaram minha compaixão, minha generosidade, minha confiança. E foi naquele instante, com os olhos fixos nas provas da farsa, que a dor começou a dar espaço para algo mais forte, a necessidade de reagir. Curta e compartilhe para a próxima parte. O plano quase perfeito. Parte 5. A dor me atravessava, mas não me derrubava. Eu sabia que não podia agir com impulsividade. Já tinham me arrancado a inocência, mas não levariam minha dignidade. Respirei fundo, engoli cada lágrima e comecei a preparar o contra-ataque. Frio, silencioso, letal. A primeira medida foi blindar a empresa. Revisei contratos, reativei cláusulas esquecidas e, com a ajuda de um time jurídico que sempre esteve ao meu lado, desfiz tudo o que havia sido feito por impulso ou manipulação. Ele pensava que já tinha poder sobre os negócios, mas nunca leu as entrelinhas. Enquanto isso, continuei observando, mantendo as aparências. A convivência com eles, depois de tudo o que descobri, foi uma tortura disfarçada de rotina. Cada gesto, cada palavra deles, era um lembrete de que minha confiança havia sido pisoteada. Mas eu suportava. Esperava o momento certo. Marquei uma reunião na empresa. Uma daquelas que reunia conselheiros e líderes de setores. Eles foram convidados como se fosse apenas mais um encontro estratégico. Chegaram confiantes, tranquilos, certos de que estavam em plena ascensão. Mas ali, diante de todos, revelei as provas, as imagens, os registros, os documentos que desmascaravam o envolvimento deles, não só emocional, mas também na tentativa de me prejudicar profissionalmente. A sala, antes silenciosa, se encheu de tensão. Eles congelaram. Nenhuma palavra foi dita que pudesse salvar o que haviam feito. Eu tinha acabado de retomar tudo que era meu, e eles nem sabiam que o pior ainda estava por vir. Curta e compartilhe para a próxima parte. O plano quase perfeito. Parte 6. Depois da reunião, nada mais foi como antes. A máscara deles havia caído diante de todos. A confiança que os poucos aliados depositavam neles se dissolveu em segundos. Com os documentos expostos, as tentativas de justificar o injustificável foram inúteis. Nenhuma desculpa parecia suficiente para apagar a traição, nem dentro da empresa, nem na minha vida. Meu noivo perdeu a posição que ocupava. Com as cláusulas de reversão que ele nunca teve interesse em ler, tudo foi retirado de forma legal e definitiva. Ele deixou de ser um nome promissor no quadro de diretores e passou a ser apenas mais um homem que caiu por arrogância. Já a minha ex-amiga, antes exaltada como uma mulher forte por enfrentar a gravidez sozinha, agora dera vista com olhos desconfiados e frios. Vi os dois perderem o brilho. Ela começou a se afastar, primeiro emocionalmente, depois fisicamente. Aos poucos, ele deixou de ter utilidade para ela. Sem o cargo, sem os benefícios, sem o status, ele não era mais interessante. Afastou-se com a desculpa de precisar de espaço, mas na verdade já preparava o terreno para desaparecer de vez. E quando finalmente foi embora, não levou apenas sua mala. Deixou para trás uma última revelação. O filho nunca foi dele. A confissão chegou até mim pelas palavras dele, ditas com voz amarga e abatida. Agora, ele também havia sido enganado. Mas nem isso despertou compaixão em mim. Apenas me preparei. Porque, no fundo, eu sabia. Ele não iria embora sem tentar voltar. Curta e compartilhe para a próxima parte. O plano quase perfeito. Parte 7. Ele reapareceu alguns dias depois, mais magro, abatido e com a mesma expressão de arrependimento que já vi tantas vezes em outros rostos, mas nunca esperei ver no dele. A segurança, o ar de superioridade, o olhar confiante que costumava exibir ao caminhar ao meu lado. Tudo havia sumido. Agora, diante de mim, estava apenas um homem vazio, tentando juntar os cacos do que destruiu com as próprias mãos. Disse que não sabia da extensão do plano da minha ex-amiga, que também havia sido manipulado. Jurou que, se soubesse da verdade, jamais teria me traído.
Disse que se perdeu, que foi fraco, que não conseguia esquecer o que vivemos. Lamentava por tudo o que fez e pedia uma chance de recomeçar, de reconstruir ao meu lado aquilo que, segundo ele, ainda podia ser salvo. Ouvi tudo em silêncio. O mesmo silêncio que me acolheu quando fui traída, enganada e usada. Observei cada palavra, cada gesto, cada tentativa desesperada de me fazer esquecer, mas não havia mais nada para apagar. O amor que eu sentia morreu no dia em que descobri que fui colocada como peça em um jogo sujo. Não respondi com gritos nem mágoas. Apenas informei, com serenidade, que aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Ele me olhou em choque quando mencionei que já estava em outro relacionamento, com alguém que me respeita, que me enxerga como parceira e não como um trampolim. Um homem que não precisou me enganar para crescer ao meu lado. Ele tentou dizer algo, mas já não importava. Meu silêncio foi a resposta. E naquele instante, pela primeira vez, ele entendeu o que realmente havia perdido. Curta e compartilhe para a próxima parte. O plano quase perfeito. Parte final. O tempo passou e, com ele, a ferida virou cicatriz. Não uma daquelas que tentamos esconder, mas daquelas que usamos como lembrança do quanto fomos fortes por sobreviver. Olhando para trás, não sinto mais dor, só a certeza de que sair daquele ciclo foi o maior ato de amor que tive comigo mesma. Ele tentou manter contato por um tempo. Tentou se manter por perto, como se isso fosse reparar os danos. Mas tudo o que havia entre nós morreu na mesma proporção em que a verdade emergiu. Ele perdeu não só o cargo, o status, ou a mulher que o amava. Perdeu a chance de ser alguém melhor. A antiga amiga seguiu outro caminho. Sumiu como se nunca tivesse existido. E se hoje carrega arrependimentos, já não me interessa saber. O que ambos deixaram para trás foi um vazio que, aos poucos, transformei em força. A empresa voltou a ser conduzida por mim. Cada decisão que antes era influenciada, agora vinha da minha própria visão. Reconstruí minha imagem, minha confiança e, principalmente, minha paz. Ao meu lado, encontrei alguém que caminha junto, que me enxerga por inteiro e não se assusta com a mulher que sou. Pela primeira vez em muito tempo, eu não finjo ser menos para agradar. Não escondo o que tenho, nem diminuo o que conquistei. A história que eles tentaram escrever por cima da minha terminou exatamente onde começou, na mentira. E a minha, enfim, começou onde sempre deveria ter começado, na verdade. Curta, compartilhe e nos siga para a próxima história.